um lado, pela razão demográfica, que tem mais gente, mas sobretudo também porque é o eixo da A4, não é? Bragança, Macedo e Andela, que têm os hospitais e que concentram também o maior número de casos de Covid-19. Não é? Que é para aí que onde é que está a maior parte da população também? Claro, o que eu disse, Batista, é por um lado a população. Estão lá 70% da população. Os hospitais. Portanto, por um lado, mais população e por outro, são dois fatores a contribuir o Ribeiro a correr para o mesmo lado. Não é? Por um lado, mais população e por outro lado, os hospitais. E nós sabemos que os hospitais são sítios de contágio. Portanto, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde concluímos com esta crise que é benéfico para Portugal, que não podemos desinvestir nele, e vemos os casos de países como os Estados Unidos e outros mais ligados a economias muito mais liberais, e que temos que o aproximar das pessoas. O desinvestir no Serviço Nacional de Saúde é sempre mau. Nós devemos investir. Porque quando nós desinvestimos, o privado investe. E o privado só deve ser, no meu entender, para complementar o público, não para o substituir. Porque senão acontece isso mesmo que está nos Estados Unidos da América. É que o pobre não tem saúde e o rico abunda. E se nós formos, e a saúde é um bem que todos têm que ter acesso. À saúde e à educação e ao emprego. É um bem quer dizer, que a democracia trouxe e que não se pode perder. E essa parte que está em discussão agora, o que estava antes de haver, é o Sistema Nacional de Saúde e o Sistema Privado de Saúde, tem que ver como é que eles entram com um no outro, mas um que não substitua o outro. E vemos que há espaço, porque quem tem dinheiro vai continuar a ir ao privado, mas o que tem pobre tem que ter as mesmas condições. E também vemos uma coisa, é que quando uma pessoa, nós já tivemos se calhar casos na família, vai ao privado, complicou, para onde é que se muda? Para o Serviço Nacional de Saúde. Onde é que estão os voluntários, onde é que estão os homens que trabalham por amor à camisola? No Serviço Nacional de Saúde. Agora, como é que eles vão gerir esta parte? Porque é muito complicado. É um setor que tem muito poder. A medicina privada, se calhar ainda tem mais que os juízes. Serão por exclusividade? Não sei. Será a prestar serviço ao Estado? Por exemplo, esta parte que agora foi que o privado queria, com esta doença do Covid, com a pandemia, que era eles vêm aqui, nós tratamos e apresentamos a fatura. Mas como é que já se viu isso? Olha, isso era uma coisa. Mas sobre isso, se não fossem os privados e o apoio que algumas autarquias têm pago do próprio bolso, os testes do Covid, que estão a ser feitos, por exemplo, em algumas autarquias em Vila Real, pagos por eles, ainda não tínhamos testes agora, não é? As pessoas ainda não tinham sido testadas, nomeadamente em alguns lares. A notícia de hoje, de ontem, digamos, é que a Câmara de Vila Real fez os testes nos sucessivos lares e deu tudo negativo. Eu sei que, por exemplo, nas autarquias aqui de Bragança têm sido feitos os testes, nomeadamente aqueles casos em Moncorgo e em Vinhais, os testes foram pela Direção-Geral de Saúde, portanto foram pagos por todos nós, não é? Mas se não fosse isso, se não fossem os privados também, esta ligeireza e estes resultados mais imediatos não teríamos chegado lá. Olhai, diz. Mas não, quando é o Serviço Nacional de Saúde a dizer é necessário fazer teste, o Estado paga. Quando é o privado, por livre e espontânea vontade, que diz eu quero fazer um teste, isso aí acho que deve pagar, não é? Claro. Porque ele não tem, está assintomático, não há nenhuma razão para fazer teste. Bem, se todos nós nos lembrássemos de fazer o que o Sr. Presidente da República fez, tínhamos rebentado com o Serviço Nacional de Saúde e com todos os testes que há no mundo disponíveis. Porque ele, sendo assintomático, quantos fez? 5? Quer dizer, 10, 12, 11 milhões de pessoas, eram 55 milhões de testes. Nós não os temos, nem para a Europa tínhamos na altura. Não, temos que ter calma, quer dizer, eu quero fazer de minha livre e espontânea vontade, ou porque sou hipocondríaco, ou porque uma razão qualquer, então paga.
Certo. Isto já estamos há um bocado a falar, vamos avançar um bocadinho mais. Gostava de saber o que é que achaste da resposta das autarquias, como a entidade mais próxima que nós temos, a esta crise do Covid. Se foi rápida, se não foi, se achais que foi boa, se não foi boa, se esteve à espera do país, se eles tinham a informação toda necessária para avançar. Achaste que valeu a pena e com a ajuda deles se evitou o Covid, digamos, o espalhar da doença mais rapidamente ou não? Qual é a vossa percepção em relação a isso? António, sobretudo nas pequenas cidades e médias e mais na área do interior, onde há pequenas localidades. Das coisas fantásticas que a democracia trouxe, que o 25 de Abril trouxe, foi o poder municipal, o poder próximo das pessoas. Porque o Presidente da Câmara e os vereadores e aquelas pessoas que andam ali na gestão do município conhecem-se todos. Mesmo presidentes de Câmara já, por exemplo, como Bragança ou como Vila Real, que são cidades já capital distrito, o Presidente de Câmara e os seus vereadores conhecem grande parte do tecido demográfico do Conselho. Eu estou também muito ligado, por várias razões, por razões de trabalhar, já há quase 20 anos em Bragança, conhecem-se as pessoas umas às outras, conhecem-se as dificuldades. E, portanto, uma das coisas mais fundamentais que tem a nossa democracia, aliás, a infraestruturação básica do nosso país, a água, o esgoto, o arruamento, a recolha de lixo, a limpeza das ruas, deve-se aos municípios. Se não têm sido os municípios, valha-nos Deus. E, nestes momentos de crise, grande crise, que ninguém conhece, obviamente é que os municípios estão lá. E estão lá sempre para o bem. Claro que às vezes é difícil uma pessoa conseguir arranjar recursos, arranjar meios, como tu dizias há bocadinho e como dizia o Batista. Os testes começam a aparecer agora, há pouco tempo ninguém sabia onde estavam os testes, onde estavam as máscaras, onde estavam as luvas, onde estavam as viseiras, nada disso. As coisas foram se organizando pouco a pouco e conseguindo pouco a pouco. Mas os municípios... Desculpa lá. Desculpe interromper, é assim, eu por acaso fiquei espantado, surpreendeu-me pela positiva, a capacidade da reação de todos, a um ritmo às vezes um bocadinho diferente, uns mais, outros menos, mas a um ritmo muito, muito apreciável da capacidade de reação de todos os presidentes de Câmara. Fantástico, fantástico. Uns ou se organizaram no sentido de fazer máscaras, de fazer outros, de pôr tendas para junto aos hospitais, de fazer uma série de iniciativas que podem não resolver o problema, não é? Mas de qualquer maneira ajudam muito na solução dessa questão. Fazer máscaras e distribuir. Eu queria comprar máscaras e não havia máscara. Portanto, quando eles facultaram as máscaras às pessoas, é evidente que isso ajuda, não é? Nos lares, nos hospitais, sobretudo nas pessoas que interagem muito mais, não é? As populações de brasileiro, que são pessoas que manuseiam muito e tal. O poder local é fantástico, está próximo das pessoas, pá. É ele que, quando as pessoas tossem, é ele que está ali, pá. É ele que está ali e que ouve a tossidela. Eu, por acaso, fiquei muito surpreendido com isso e é uma coisa que acho que devemos todos registar, que, de facto, a reação, a capacidade de reação foi muito maior do que até o próprio governo, não é? Vemos o caso dos lares, o caso do lar de Vila Real, o caso do lar de Moncorvo, até mesmo em Bragança. Vemos que é muito mais imediato e sabem de um caso e vai-se logo lá, separam as pessoas de um lado para o outro. É uma ação. Se estivéssemos à espera do Poder Central ou das instituições normais, não seria tão rápido. Mas eu estava a ouvir era a vocês sobre isso. Batista, diz lá. Eu acho que se reagiu ou que se adaptou a várias velocidades. Houve presidentes de Câmara com uma visão extraordinária e que cedo foram para o campo e que cedo perguntaram às ULS o que é que vocês necessitam e vamos para a frente, e que tinham uma sintonia
de modo a não faltar quase nada e nem quase aparecer. Por exemplo, o do Porto, nós ouvíamos pelas notícias a forma como ele reagiu, a forma como ele esteve presente, como um palácio de cristal, que é agora Rosa Moto, que é Super Bowl, como queiram chamar, como ele o disponibilizou logo e como que criou logo as condições para venham para aqui, vamos para aqui, se houver um problema, é aqui que recebemos toda a gente. Vimos outros que andaram mais ou menos a fazer, por exemplo, o Dovar, que eu acho que se perdeu um bocado com a comunicação social. Vimos outros que foi a comunicação social que puxou por eles e mesmo os críticos e mesmo os opinadores que fizeram com que eles andassem, mas sempre e quase sempre um bocado descoordenado. A OLS local dizia que isto estava assim, vinha o Presidente da Câmara e dizia que estava de outra forma. Mas eu acho que noutra altura tem que haver maior coordenação, tem que haver lá tal voz que começamos por aí com a Direção Nacional de Saúde, tem que haver, porque isso é que dá confiança às pessoas. Já agora, é talho de foice, achais que a figura do governador civil nesta situação de crise teria sido melhor, mais positiva ou não? Porque foi uma das grandes alterações que tivemos a nível da organização do governo e do próprio Estado, foi acabar com os governos civis. Será que nesta situação teria sido mais proveitosa para concentrar, para orientar e para ser, digamos, um coordenador aqui do distrito? Achais que isso teria sido positivo? É uma análise que se deve fazer no futuro ou não? Carlos Ferreira, que teve... António, sim. Eu acho que as democracias vão evoluindo à medida que a sociedade as solicita. As democracias não tratam problemáticas que, em geral, ainda não existem. Não sei se a figura do governador civil poderia ter paliado esta questão ou não. Mas nós temos uma figura que neste momento se chama CIM, Comunidade Intermunicipal, e que é uma comunidade intermunicipal de Terra Atrás de Montes. No nosso caso são 9 municípios. E que é uma instituição que também se formou há relativamente pouco tempo e que está a aprender a dar os seus passos, não é? Nós nas crises ainda não sabemos como é que havemos de reagir, ainda não sabemos pouco tempo. Nos devemos de comportar. O que é pouco tempo? Opa, neste caso, quanto tempo é que tem acima? Tem 4 anos. 4? Sim. Mais 4? Como está? Mais 2, para aí 10 anos no mínimo. Não, Batista, como está, tem 4 anos. E eu digo-te porque estou lá, sou o secretário da mesa da Assembleia Intermunicipal e como está na essência, tenho, pronto, 8, desculpa. Só 7, já estava no outro mandato. Mais de 3 vezes. Já são para aí uns anos. Tem 8. Sim, mais ou menos. Mas como está, atrás dos montes são mais ou menos 8 anos. Foram 2 mandatos. Existem 3 CIMs para trás dos montes. Portanto, é Terra de Trás dos Montes, é do Douro, é outro debate, António, se vamos por esse... Não, mas é só para contextualizar as pessoas que nos ouvem. Acima era um bom debate para um dia falarmos sobre isso. Porque exatamente. Várias horas. Agora, eu acho que tem havido, da parte da CIM, uma tentativa de coordenação. Há as coordenações distritais de proteção civil, mas se calhar nunca tiveram uma crise e um caso para haver uma necessidade de tão permanente como houve agora. Agora, o governo civil, se calhar sim, mas o governo civil podia se chamar de outra forma. Não sei. Agora, se ele tivesse aí o governo civil, não sei se teria sido, por exemplo, neste caso, o facto de ter sido criada a ULS, que é uma instituição da saúde no contexto distrital. São 12 municípios, em que coordena os cuidados de saúde primário e coordena os cuidados de saúde hospitalares. Se calhar também tem ajudado muito, António.
E se calhar nós não pensamos às vezes nessas figuras, não é? Hoje em dia eu sei que na OLS houve transformação de centros de saúde em hospitais. Nós hoje às vezes não nos damos de conta com a velocidade que houve centros de saúde concelhios a transformarem-se em verdadeiros hospitais, que têm estruturas exteriores do ponto de vista físico aos centros de saúde, para colherem e para diagnosticarem exclusivamente os doentes que chegam com a Covid ou que têm pelo menos sintomas da Covid e que não entram dentro do centro de saúde tradicional para não contaminarem, e se calhar nós não olhamos para essa capacidade e para esta evolução que houve no contexto das instituições distritais. Portanto, quando nós olhamos para um caso como é este da pandemia e dizemos que é necessário um governador civil, e desde há 9 anos que nunca dissemos, é porque se calhar não será necessário. Agora, o que teremos de ter cuidado é elaborar o tal documento conselhio e distrital da Proteção Civil, como se deve atuar. E eu, neste caso, por exemplo, não via de maneira nenhuma, até se calhar via com bons olhos, que num caso de uma pandemia ou epidemia ou de saúde pública, que fosse a delegada distrital a coordenar tudo. A coordenar tudo. Porque é que há de ser o presidente da Câmara X ou um governador civil que teria, se calhar estaria mais tempo a aprender do que depois a decidir? Quantos menos, eu estou farto de dizer isso e até agora está à prova de Espanha, a regionalização vai meter mais um poder. Quanto menos poderes intermédios tivermos, mais depressa chega cá. Qual é a discussão agora em Espanha? Que os governos regionais, uns adoptam uma situação, outros outra, outros umas medidas, outras medidas, um pandemónio que são dos países que andam com mais problemas, a par da Itália, que também o tem. Eu até cheguei a fazer um mapa, e vou fazê-lo, com os países que têm regionalização e os que não têm, como é que respondem melhor? Não temos... Qual é que não tem? Tem todos. Tem todos, mas uns têm mais que outros. Todos. Mas nós subirmos aqui a Espanha, está cheia de problemas porque eles não se entendem. O governo diz uma coisa e eles dizem, não, aqui é diferente. Nós vemos o caso da Açores e Madeira, os governos regionais lá fazem de maneira diferente do que aqui. E quando havia de ser, para todos igual. Agora, não vamos entrar na regionalização porque isso é depois já mais para a frente, com certeza. Eu só por este motivo acho que não. Depois o governo esteve bem ao nomear 5 secretários de Estado para coordenar. Não sei se estão a coordenar ou não. Não faço ideia. Porque, se estão, não se conhece. Agora, o que sabemos é que não devemos andar para trás. O governo civil está. Agora, da cima gostava de discutir essa história, mas com mais tempo, porque eu ainda não vi razão de existência da CIM. E, como disse o Pereira, e bem, nós estamos organizados por distritos. E ter no mesmo distrito 2 CIMs aqui metidas só causa problemas. A Proteção Civil está por distrito. A CIM está com 9 distritos e depois ainda temos outra. Temos N coisas que é por distrito. Como dizia, acho que era uma senhora de Carrazeda, eu por umas coisas vou a Bragança, por outras vou a Vila Real, por outras não sei onde é que vou. Por favor, acabem com essa história. É assim. As circunscrições eleitorais, Batista. Isso, as circunscrições eleitorais são a delegação do voto nos políticos que elegemos. Estão por distrito. O resto não. Então tem que estar por distrito. Que se entende. Porque senão andamos com confusões. As pessoas nem sabem o que é isso da CIM. E depois uma CIM com 4 órgãos. Isso é o fim da macacada, quer dizer, isso não existe, quer dizer, nem o governo tem 4 órgãos. Uma CIM que é uma coisa que devia ser mais executiva do que deliberativa, andam ali a perder tempo, nem se conseguiram entender para nomear o cara do secretário técnico, o secretário executivo, que é uma confusão tremenda. É problemática legislativa, isso é mais uma problemática legislativa. Tem quatro órgãos, como é que aquilo pode funcionar? Nunca pode funcionar. Mas isso é outra parte. Mas governadores civis voltar atrás, não.
Pronto. Até porque era um cargo político, estritamente político, que era nomeado por o deputado X e punha lá quem ele queria, não precisava ter grandes competências, nem grandes... pronto, era só político e pouco mais. Vamos avançar para outro tema, que é para acabarmos, porque já estamos há muito tempo a falar. Com esta questão do Covid, não é? Estou ainda conta que és avançado no tempo e estamos no Covid. Não, mas com esta questão do Covid trouxe-nos também outras coisas surpreendentes. É que tivemos que cancelar para já diversos eventos que eram eventos que nos alavancavam a nossa economia em vários setores. Por exemplo, temos o caso da cereja, temos o caso do morango, temos o caso da própria carne mirandesa, né? Daí da zona. Portanto, estes eventos que eram alavancas para alguns concelhos do nosso distrito e do outro, e nomeadamente a Feira do Fular, a Feira do Fular de Valpaço era uma das maiores feiras da região e teve que ser fechada, não é? Temos também em Vila Real que já foi cancelado as corridas do WTCR e, portanto, eram eventos diferentes, mas que eram muito importantes para os próprios concelhos e para a região de Trás-os-Montes. Depois, houve algumas surpresas interessantes. Por exemplo, na feira do Morango de São Pedro Velho, não é? Uma aldeia de São Pedro Velho, a propósito das notícias que foram saindo aqui também no Diário de Trás-os-Montes e noutros órgãos de comunicação, foi uma surpresa a forma como as pessoas se aperceberam deste problema e todos quiseram começar a comprar o morango e estão a vender e estão a sair como se não tivesse havido crise. Mas, de qualquer maneira, há situações em que, como a do morango, foi fácil de resolver, pelos vistos. Porque já havia um circuito montado de venda, já havia alguns locais onde eles vendiam. Mas no caso da cereja, por exemplo, da Alfândega da Fé, como é que isto é um prejuízo muito grande para as populações? O que é que achais disto? António, Miranda foi a bola mirandesa, não é? Que também se vendia muito nessa altura e também não se vendia tanto. Nós temos uma barraca montada. Isto quer dizer que nós temos um formato de distribuição desenhado há muitos anos. Tem vindo a evoluir muito lentamente. E tem havido um conjunto de casos, sobretudo de escoamento, de produção, quer agrícola, quer agroalimentar, como é o caso dos folares, como é o caso da bola mirandesa, como é o caso de outros casos, que tem havido alguns sucessos. O caso dos morangos foi um sucesso. O caso de algumas raças de cabrito, de cordeiro, tem-se vindo também a encontrar canais de distribuição, sobretudo de venda online, de entregas e tudo mais, que também têm conseguido algum sucesso, e isso, esquecendo obviamente a grande problemática da crise, pode constituir para o futuro um avanço, sobretudo para estas microproduções. Pode constituir um avanço. Depois temos outras questões que são muito mais difíceis de resolver. Por exemplo, como é que nós podemos fazer consumir futebol? Como é que nós podemos consumir todo o restante de desporto? Como é que nós podemos consumir o circuito de Vila Real? Não há hipótese, nem sequer as pode realizar quantas mais consumir. Porque nós sabemos que a viabilização da UEFA na Europa passou essencialmente pelo redesenho da venda desse produto que era o futebol. Sobretudo a venda online por vários canais e tudo mais. Nós aqui e no resto do mundo não conseguimos fazer isso porque não se podem realizar. Agora, obviamente que sobretudo o caso das corridas de Vila Real, que se integram no contexto dos fluxos turísticos. Portugal é um país cujo PIB tem lá dentro quase 15% de turismo. A Espanha tem mais. E isso é uma desgraça para estes países com esta crise. Opa, nesta crise tocou estes, não é? Quer dizer, na anterior crise, na crise do subprime,
também nos tocou com os bancos. Pronto, nós... Aí tocou-nos mais. Pagamos uma história que não era nossa. Agora... Aí foi bem pior. Pois, agora... Não, foi bem pior porque pagamos uma porra que não tínhamos nada a ver com esta. E agora vai-nos ser mais difícil. Agora, obviamente que nos apanhou a todos no meio da ponte com esta crise. Como disse há bocado o Batista, se calhar só com a vacina é que nós vamos conseguir, não digo resolver, mas pelo menos ganhar confiança para nos habilitarmos novamente aos estádios onde nós estávamos antes. Mas eu costumo dizer muitas vezes que pronto, é uma mania minha, que as revoluções não existem. Porque o dia anterior e o dia depois, a soma dos fatores são exatamente os mesmos. Agora, o que existe é o tempo, e o tempo decorre, quer nós queiramos, quer não. Hoje é domingo, amanhã é segunda e tal. Ele vai decorrendo. E com esse decorrer, nós vamos aprendendo, vamos ratificando, por erro, acerto, pouco a pouco. E eu acho que nós vamos aprender um conjunto de coisas para o futuro. Agora, no presente, constitui problemática da gorda. Muito gorda. Sobretudo estes certames que nós estávamos habituados a ter e que era um formato que durou durante bastante tempo. Nós vamos ter que, se calhar, evoluir um cachico, como nós dizemos. É lógico que todas estas atividades, todos estes eventos, estas feiras que se faziam, o que se têm vindo a fazer, tinha duas grandes vertentes. Uma que era promover o produto e outra era mesmo comercializá-lo. Não podendo, há uma retração, mas eu não conheço. Mas antes de dizer o que não conheço, ainda quero ver antes. Se a Feira do Folar era importante, se a Feira de Valpassos, ou a Feira do Folar de Zedro, ou a Cereja, ou isso, eram muito importantes, eu acho que ainda tenho. Aí quem perde mais é a Câmara, são todos nós. Porque o produtor há de arranjar forma como arranjou do morango, também a cereja há de sair a maior parte, porque é necessária, os clientes estão lá, é preciso é preciso pôr a cereja no topo do bolo, portanto, ela vai acabar por sair a maior parte. A Câmara já é que vão assumir uma grande parte do risco, mas também não vão ter a despesa dos artistas convidados e não sei o que, não sei mais. Agora, há umas feiras que essas sim pecam, porque esses têm lá o produto nas hortas e não são capazes de vender, que é os produtos hortícolas nas feiras semanais e com dia marcado em todos os lados. Esses, por exemplo, como aqui em Bragança, todas as sextas-feiras, o que é que essa gente vai fazer àqueles produtos? Que todos os dias era o pão deles. O que é que os tendeiros estão a fazer? Todas as atividades económicas comportam um risco. Sejam elas o que forem. Por exemplo, a do labrador bem uma geada limpou-lhe a produção de um ano. E ai Jesus, que não morreu ninguém. Agora calhou na outra parte, como dizia o Carlos Ferreira. Mas é a vida, não é? Agora, se puderem ter ajudas, tudo muito bem. Mas ajudas de tipo, dar, o que é dado não é valorizado. Não, talvez o que eu acho é que talvez falte uma estratégia por distrito ou por Trás-os-Montes, que engloba a zona de Trás-os-Montes, para escoamento desses produtos todos, não é? Devia existir uma solução institucional em que se pudesse conseguir vender e centrar, ou um site onde conseguíssemos vender os produtos. Neste caso, este é um caso em que a CIM tem algo a dizer. No caso da cereja da Alfândega, que se avizinha daqui a um e a Câmara da Alfândega já podia ter promovido o produto na internet, sabe quem são os clientes dele e sabe como é que pode fazer chegar o produto. Não podemos já ficar a dormir e dizer assim, não vamos ter feira da cereja. Pode ir fazer online e pode receber encomendas online e pode entregar, porque o prejuízo já não é tão grande. Tem que se adaptar. Tem que se reinventar. Claro, o que eu disse no início, isto é tudo uma aprendizagem para todos. Foi surpreendente, mas pode haver outras soluções. Pode haver outras soluções, de facto, não é? Eu já vi anúncios no Facebook e noutros sítios. Vende-se cebola, vende-se tomate, vende-se pimentos.
as casas ligadas à agricultura de Bragança, por exemplo, e de Macedo, já estão a vender esses produtos hortícolas todos, porque sabem que as pessoas necessitam deles e os pobres coitados dos produtores não podem vir às feiras a trazer. Temos que olhar para a frente, temos que caminhar, e isto tem que ser tudo, voltando atrás, tem que ser uma estratégia das câmaras, e da CIMI, quando se trata globalmente, das câmaras quando é localmente, mas todos em conjunto fazer alguma coisa, porque algumas pessoas não têm capacidade para fazer isso, mas as câmaras, se fizerem isso, essa promoção, e até ajudar na venda, estão a fazer o papel delas. Muito bem. Acho que já falamos muito hoje, não é? Já falamos bastante. Não sei que horas são. Uma experiência, praticamente uma hora a falar, numa experiência que fizemos aqui online, de um programa que queremos fazer semanalmente ao domingo e que se chama Opinião Transmontana. Hoje tivemos o Batista Jerónimo aqui de Bragança, o Carlos Ferreira de Miranda do Douro, e amanhã vamos fazer com duas pessoas de Vila Real, também uma experiência, que é o Duarte Mairos e o João Batista. Vamos também juntar os dois, vamos conversar um bocado também sobre estes temas, e depois, no próximo domingo, já nos juntamos todos aqui a falar online para ver se conseguimos conquistar o público e se conseguimos dizer alguma coisa aos transmontanos sobre aquilo que nos vai acontecendo em cada semana. 2 ou 3 pontos importantes que sejam, digamos, a notícia da semana e que interajam um bocado connosco. Caríssimos, acho que temos que nos despedir e não sei se foi interessante do vosso ponto de vista este debate online, aqui através das novas tecnologias, também nós a experimentar isto, também nós com dificuldades. No início não saía a imagem, a primeira vez, embora eu estivesse a ver perfeitamente, não saía a imagem, porque estava muito lento, havia muita gente e estava muito lento. Depois conseguimos, numa segunda fase, saía a imagem e não saía som. E depois, numa terceira fase, que é esta em que estamos agora, sai imagem e sai som. O que quer dizer que, pelo menos agora, está tudo ok. Já nos conseguimos adaptar. Já nos conseguimos adaptar. Entretanto, a emissão ficou gravada e depois vamos tentar pô-la no ar, toda ela com som, toda ela bem. E pronto, quero-vos agradecer esta experiência e pronto, até um dia destes. E vamos ver o que é que nos diz o público depois aqui em direto no Facebook. Depois vamos ver as reações daqueles que estão a acompanhar-nos. Então eu despeço-me com uma experiência nova, agradável. Foi uma conversa entre 3 amigos e desejar a quem nos ouve a vós, convidei em estar afetados, mas por favor não vos deixem infectar. Boa noite. António, eu queria-te dar os parabéns por esta iniciativa, por vos ter traído a este sofá. Para mim, como disse Batista, foi muito agradável. Boas noites. Obrigado, António. E que dá em casa. Boa noite para todos, então.